Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Obrigada pelas atividades que vocês realizaram no primeiro bimestre. Nós vamos dar início agora à primeira atividade do segundo bimestre. Essa primeira atividade, vocês já foram buscar o caderno Aprender Sempre na escola e é com ela que nós iremos começar a trabalhar. Bom, deste caderno, a primeira coisa que você irá fazer é identificar aqui com o nome da escola, o seu nome, a data e a sua turma. Quando for no retorno às aulas presenciais, eu irei recolher esse caderno, tá? Então não esqueça de identificar, de responder, guardar consigo para poder estar entregando no retorno às aulas, que nós ainda não sabemos quando, mas espero que seja em breve. Bom, a primeira coisa aqui é trabalhada com as questões do SARESP. Então, nós temos aqui as habilidades, na verdade, do SARESP. A primeira habilidade é H17, que é identificar a localização de números reais na reta numérica. Essa habilidade é trabalhada da atividade 1 até a 10. Já a habilidade H28 é resolver problemas que envolvam as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos, da questão 11 até a questão 18. E a última habilidade aqui, que é a habilidade 03, que é resolver problemas que envolvam progressões geométricas, é da questão 19 até a questão 26. Então, eu vou fazer assim. Esse primeiro vídeo, eu vou dar dicas relacionadas à habilidade 17, que compreende da atividade 1 até a atividade 10, tá? Para os vídeos não ficarem muito longos. Bom, então vamos lá. Primeira questão. Essa primeira questão fala assim: escreva os números nos quadrados que se encontram no anexo 1 e recorte e cole, agrupando-os em seus respectivos conjuntos que se encontram, anexo 1. Aí nós temos meio, 5, menos 8, 3,75, 0, 22 sétimos, raiz quadrada de 3, 5 sextos, raiz quadrada de 7, 5 quartos, 3,14, menos 17, π, raiz quadrada de 2, 1 terço, 2 e raiz quadrada de 5. Então, aí a ideia é pegar esses números, recortar, né, e agrupá-los. Mas aqui você pode fazer o seguinte, ao invés de recortar e agrupar, você pode ir lá no anexo 1 e só escrever, tá? Então, aqui fica a seu critério, o que você achar melhor. Aí ele quer que você faça o seguinte, ou pelo menos o mais prático aqui, é você observar os diagramas aqui do conjunto, ó, o diagrama do conjunto dos naturais, o diagrama do conjunto dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Então, aqui, além de vir a palavra natural, veio o símbolo aqui ao lado. Tá? Então, quando você está fazendo a leitura de um texto que não aparece escrito naturais, aparece só esse símbolo, então já fica subentendido que está falando do conjunto dos números naturais. Aqui a mesma coisa, apareceu o Z, é o conjunto dos números inteiros. O Q, conjunto dos números racionais, e o I, conjunto dos números irracionais. E aqui eles estão em diagrama, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer nessa questão? Que eu indico, na verdade, para fazer nessa questão, é observar os números aqui acima, que são os mesmos que eu acabei de fazer a leitura, né? E desses números, a gente selecionando qual que pertence a qual conjunto, tá? E separando aqui. Algumas meninas já trouxeram as respostas assim, ó. Fizeram aqui são recortes de duas meninas que responderam aí no final de semana e trouxeram aqui, na verdade, fotografaram e enviaram por WhatsApp. Então, nós temos ó, os naturais, elas falaram que é o 0, o 2 e o 5. Né? As duas pensaram da mesma forma, 0, 2 e 5. Os inteiros, menos 8, menos 17. Os racionais, elas colocaram aqui todas as frações. E os irracionais, elas colocaram as raízes quadradas, que aparecem, o π, o 3,14 e o 3,75. Né? Todas elas fizeram do mesmo jeito aqui,
colocaram 4 respostas, essa aqui tem 5 respostas. Acho que esqueceu de uma em algum canto ou colocou em outro grupo. Mas será que está correto? Né? Será que realmente elas acertaram? Será que aqui só houve um esquecimento, né, de uma das frações? Né? Bom, o que é que a gente vai ter que fazer? Retornar ao conteúdo, né, e tentar lembrar as definições, ou pelo menos quais são os números que se encaixam em cada um desses conjuntos. Então, aqui eu fiz um desenho, né, para a gente poder tentar entender aqui se está certo ou se está errado as respostas das meninas. Então, aqui seria o seguinte, ó, quando eu falo de números naturais. Números naturais, quem seria? O zero, não, quem seria não, quem é, né? É o 0, o 1, o 2, o 3, são aqueles que dá ideia de quantidade e que dá uma ideia do número que está completo, que não está em partes, né? Então, eu tenho lá uma pera, uma maçã, né? Tá completa. Então, aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí tende ao infinito positivo. Quando eu falo de números inteiros, tá? Eu estou falando de todos os naturais, e aí entra os negativos, né? Os simétricos dos naturais. Então, se eu tenho lá um positivo, nos inteiros eu vou ter o 1 positivo, mas eu também vou ter um negativo. Né? 2 positivo, 2 negativo, 3 positivo, 3 negativo. Tá? Então, nesse conjunto dos inteiros, todos os naturais estão dentro dele. Então, aqui, ó, eu posso colocar que todos os naturais, eles pertencem aos inteiros. Então, seria mais ou menos isso. Então, se um número ele é inteiro, ele também é natural. Tá? Então, ali já dá para a gente ter uma ideia que tem um pequeno erro ali na resposta das meninas. Aí, uma outra coisa. Quando eu falo de números racionais, os números racionais não são só as frações. Os números naturais e os números inteiros também são racionais. Então, aqui, na verdade, esse conjunto que eu coloquei com verde, que está representando os inteiros, e este amarelo, ele também está aqui dentro, ó. Tá? Então, eu vou ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí tendendo para o infinito positivo. Eu vou ter a questão dos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tendendo para o infinito negativo. E eu vou ter também as frações, tá? Tanto positiva quanto negativa. Então, tudo isso está dentro do conjunto chamado de conjunto dos números racionais. Tá? Então, aí a gente já dá para observar que tem mais uma coisinha lá que precisa de um ajuste na resposta das meninas. Agora, e os irracionais? Quem são os irracionais? Os irracionais é um caso particular, né? Os irracionais são aquelas frações que, quando eu divido, o resultado dela dá um número que não tem fim e esse número não pode ter período. Tá? Então, esse número ele tem que ser todo fora de ordem. Então, vamos supor, se eu tenho 3,14, 15, 72, 48, 25, quer dizer, não tem um período. Então, ele é irracional. Agora, se eu tenho um número assim, 3,14, 14, 14, 14, 14, 14, e vai até o infinito com 14, aí ele não é irracional, ele é racional. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado que esse conjuntinho aqui, ele é um caso à parte. Tá? Então, ele não entra aqui, ó, ele não vai dentro do roxo, ele fica separado, tá? Ele é totalmente isolado aqui, tá? Então, dentro desses racionais, não tem nenhum natural, não tem nenhum inteiro, tá? Não tem nenhum racional. Então, os irracionais são aquelas frações onde, na hora que eu divido, o resultado dela vai ser um número infinito, que não tem período. Ou então a raiz quadrada, por exemplo. Se eu for calcular uma raiz quadrada, que o resultado dela seja infinita e não tenha período, ela também está aqui dentro do conjunto dos irracionais. Tá? Então, a princípio é isso. Aí a gente volta lá na questão para a gente poder entender.
tá? Então, aqui, ó, na resposta das meninas, 0, 2 e 5, tudo bem, é natural, tá? Mas aí, quando foi falar dos inteiros, era para ter repetido o 0, 2 e o 5 aqui dentro também do conjunto dos inteiros, tá? Então, a gente pode voltar lá nos números, ó, para a gente poder pensar aqui, quem que iria com quem. Então, aqui, o que é que você faz? O que é que eu te aconselho na hora de resolver essa questão? A primeira coisa que você vai fazer para ficar mais fácil de ser entendido é dividir essas frações. 1 dividido para 2. Aí você divide e deixa aqui do lado a resposta para ficar mais fácil para poder você visualizar. Aí você pega 22 e divide para 7. 5 divide para 6. Calcula a raiz quadrada de 7. 5 dividido para 4, vê quanto que dá. Calcula a raiz quadrada de 2. 1 dividido para 3 e raiz quadrada de 5. Depois que você fizer isso, aí você começa a selecionar todos aqueles números que forem positivos, que dá a ideia de algo inteiro, ele vai dentro do conjunto dos naturais. Então, aqui seria o 0, o 5 e o 2. Tá? Agora, quando eu estou falando do conjunto dos números inteiros, aí vai o 0, o 5 e o 2 e mais os negativos, que também dá a ideia de algo inteiro, só que negativo. Então, vai o menos 8, vai o menos 17. Tá? Aí, quando eu for para o conjunto dos números racionais, aí eu tenho que tomar cuidado. Eu vou observando, tipo aqui, meio. O resultado é 0,5. Bom, então ele é racional. Agora, se eu pego um tipo π, o resultado de π, ele é 3,14, 15, tem mais outra infinidade de números, tá? Então, ele não pode entrar dentro dos racionais. Ele é irracional. Tá? Então, daí, aqui, ó, 1 dividido para 3. 1 dividido para 3 dá 0,33333. Bom, aí tem período. Se tiver período, é racional. Se não tiver período, é irracional. Tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado aqui para essa questão, né? Façam aí com bastante tranquilidade, tá? Para a gente poder compreender bem essa questão. Se por um acaso você ainda não compreendeu, aí você volta ao vídeo, ou então você procura o vídeo de outros professores também na internet, tá? Ou em livros, que aí você vai compreender bem, caso você não tenha entendido ainda, tá? Então, até a próxima questão.